Vamos lá. Boa tarde. Hoje, então, nossa aula número 5, certo? Hoje nós vamos continuar a falar sobre ligações. Deixa eu botar aqui para apresentar a tela inteira, que daí nos facilita. Então, vamos lá, Patrícia. Então, hoje nós vamos falar sobre as ligações, né? A gente já começou, né, lá na aula 4, né, a falar sobre ligações químicas. Então, aqui, nós temos aqui nosso livro, né? Opa! Que nós falávamos sobre as ligações primárias. Nós temos dois tipos de ligações. As ligações primárias e as ditas ligações secundárias. As ligações primárias são aquelas em que nós vamos ter ligações diretamente entre átomos. Os átomos, eles precisam fazer estratégias para alcançar o que a gente chama de estabilidade eletrônica. E para chegar nessa estabilidade eletrônica, então, eles vão fazer algumas estratégias que nós chamamos de ligações químicas. Então, nós temos 3 tipos de ligações químicas primárias. O que nós chamamos de ligação iônica, que vão gerar as substâncias iônicas. As ligações covalentes, que vão formar as substâncias moleculares. E as ligações metálicas, que geram as substâncias ditas metálicas. Tá? As substâncias moleculares é porque são formadas por moléculas, e as moléculas pelas ligações covalentes. Então, esses são os 3 tipos, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de substância iônica, como os sais, os óxidos e os hidróxidos, né? Substâncias moleculares, então, são aquelas que são formadas por moléculas, como no caso do etanol, né, que tem essa molécula aqui, ó, C2H6O, o gás cloro, Cl2, a água, H2O, naftaleno, C10H8, o iodo, I2, a glicose, C6H12O6. Quando a gente fala em moléculas, então a gente tem uma infinidade de moléculas, né? Desde as moléculas mais simples, vamos dizer assim, menores, né? Como é o caso do gás hidrogênio, que só tem 2 átomos de hidrogênio, como também o DNA, que tem milhões, bilhões de átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e assim vai, né? Tá? Fósforo. Então, aí a gente tem as ditas também macromoléculas. E as substâncias metálicas, né, que são os metais, alumínio, prata, ouro, cobre, ferro, e aí vai uma infinidade, né, de elementos metálicos, e assim como também a junção. Por exemplo, latão é uma junção de 2 metais, né, cobre e estanho. Então, ele vai formar essa liga metálica, né? Eles se arranjam conforme a junção de 2 ou mais materiais metálicos. Não necessariamente metálicos, né? Por exemplo, o aço. O aço é uma liga que tem carbono na composição do ferro, né? Então, junto com o ferro. Pode ter outros tipos de aço. Por exemplo, o aço inox, além do carbono e dentro do ferro, tem também cromo, tem também outros elementos que dão essa característica que a gente chama de aço inox, né? O que mais? Aí a gente falou, né, da teoria do octeto. O que vem a ser uma teoria do octeto, né? É que todo átomo tende a ter 8 elétrons na última camada para poder acompanhar o gás nobre. Os gases nobres, né? Então, vejam só, os elementos que a gente chama de gás nobre, né, como o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, tirando o hélio, que só tem uma camada, então só tem 2 elétrons, os outros têm 8 na última camada. E por essa configuração, eles são ditos como estáveis. Então, quando se descobriu essa característica, criou-se, então, a regra do octeto. Todos os outros têm que chegar a 8, ou quando só tem uma camada, chegar a 2, né? Para ficar estáveis.
Então, eles vão fazer as mais variadas estratégias, né, para alcançar essa estabilidade. Então, como primeira ligação, né, nós vamos ter a ligação iônica, onde a ligação iônica, como o nome já sugere, né, é a ligação dos íons. Os íons são formados quando os átomos perdem ou ganham elétrons. Veja, eu quero que tu entenda bem, Patrícia, que a ligação química ela sempre vai acontecer na eletrosfera, tá? É na eletrosfera, na troca ou no compartilhamento de elétrons é que funciona a ligação química. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque a iônica eu entendi. Um perde, o outro ganha. Passa de um para o outro. É isso. A covalente, eles meio que dividem o mesmo, né? Eles, como se fosse uma ponte. Né? Exatamente. Agora, a metálica, eu fiquei meio assim. Assim, fiquei meio perdida. A covalente, assim. Daí, os elétrons que eles compartilham já não pertencem somente a um, pertencem aos dois, tá? Pois a covalente eu entendi. A metálica que eu fiquei na berlinda, eu não entendi. Sim, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó, que a metálica, né? Vou pensar que tá com obra aqui, pessoal. Aí, ó, tá? Metal aqui, vou tentando o portão. Olha só, quando a gente fala de uma ligação metálica, os átomos, a gente não pode esquecer, né, que os átomos de metais são aqueles que têm geralmente 1, 2, 3 ou até 4 elétrons na última camada, tá? Então, esses elétrons, os metais, a tendência é eles ficarem mais distantes, esses últimos elétrons do núcleo. Então, eles ficam, vamos dizer assim, fracamente ligados ao núcleo. Então, eles ficam mais móveis. Quando eles ficam móveis, eles geram automaticamente os íons positivos, né? Então, lá o núcleo do metal, ele vai ficar positivo, ele é positivo. Então, as cargas que vão ficar positivas dependem de quantos elétrons tem na última camada. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, o ferro. O ferro pode ser 2 positivo ou 3 positivo. Então, esses elétrons ficam soltos lá na última camada e eles vão gerar como se fosse uma cola, porque eles vão formar uma nuvem eletrônica ao redor desse conjunto de átomos. Então é por isso. Realmente é uma coisa mais assim, mais abstrata. Mais abstrata, não? Como é que é? Mais... Isso mesmo, porque é pequena, né? Então a gente tem que meio que criar essa Hoje em dia, claro, a gente já tem algumas imagens de certas amostras, né? E esses metais, eles formam o que a gente chama de retículo cristalino. Vejam, entre esses núcleos vão ter espaços, né? E é onde justamente os elétrons acabam passando e que gera o que a gente chama de nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica é como se fosse a cola entre esses átomos. Mantém uma certa distância. Por isso que quando certos metais são, vamos dizer assim, batidos ou forjados, né? Ele tem o que a gente chama de maleabilidade, porque aumenta ou diminui esses espaços entre esses átomos, né? Se fosse naturalmente, ele teria um espaço, mas ele pode ser forjado, pode ser trabalhado de placas, de fios, né? Pode falar, Patrícia. E aí, seria o movimento desses elétrons nesse meio que faz ele ser condutor? Exatamente. Então, por eles terem essa mobilidade, não quer dizer que eles vão estar sempre vibrando, mas não quer dizer que ele vai estar móvel. Mas quando você aplica uma energia nesse metal, seja ela elétrica, seja ela na forma de calor, aumenta essa mobilidade. Então, ele pula de um átomo para outro. E conforme a corrente que você coloca nesse metal, eu digo corrente já de corrente elétrica, ele rapidamente. Né? Entendi, muito interessante, né? Então, esses vídeos, eles, inclusive aqui esse do metal, ó,
Se eu botar eu assisti os 3 aqui. ele fala justamente disso. Quer ver, ó, tem uma partezinha aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Como os elétrons ficam soltos, é como se eles formassem uma nuvem ao redor desses átomos, né? Deixando esses átomos unidos por essa tipo cola, né? Ó, mas se sai um elétron que fica móvel, o outro aproxima e assim por diante, né? Essa é meio que a teoria. Então, o cátion ele é positivo, o ânion é negativo, né? No metal só vai ter o cátion, né? Porque se tivesse um positivo e um negativo, eles se aproximariam, iriam se atrair, né? Na covalência, ó, se aproxima para fazer... Como é, professor? Oi? No metal vai ter só o cátion. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente tem a iônica, lembra da iônica? Tudo bem, iônica lembra. Divide um com o outro, eles se dividem, né? O mesmo entre um e outro. Isso, o cátion atrai o ânion e vice-versa, né? Na covalente, eles se juntam para fazer a sociedade, ó, para poder diminuir a eficiência. Na metálica, não. A metálica é diferente porque dentro da rede cristalina, ó, nós temos os metais. Eles geralmente são cátions. Vão gerar cátions. E os elétrons, ó, o que os elétrons fazem? Eles meio que ficam ao redor desses átomos, gerando essa cola, né? Mas, por exemplo, essa última imagem aí, eu estou com o vídeo aqui, mas já pulou para o outro vídeo do YouTube, já me perdi. Nessa outra imagem, essa quantidade de... De elétrons? Íons não, elétrons. Né? O menos é elétrons. Não, o menos é elétrons, né? É a quantidade que tem nas camadas deles? Sim, sim. E aí ele vai ter o seguinte: o que acontece? Como ele está rodeado por outros átomos, né, que também são positivos, né, outros núcleos positivos, os elétrons ficam saindo de um e passando para outro, e vice-versa. A diferença básica é que na covalente e na iônica, eles ficam fixos, digamos assim. Exatamente. E aí eles estão sempre em movimento. Né? Não é bem isso, é que, na verdade, eles... um perdeu, o outro ganhou, você se aproxima para poder diminuir a falta. Né? O positivo se aproxima do negativo para poder se neutralizar. Na covalência, se juntam e não tem essa mobilidade. Tanto que, por que uma substância iônica, ela é quebradiça? Ela é dura, porém quebradiça, né? Como o sal de cozinha, se você pegar um cristal grande e bater... não tem como você fazer uma escultura, não tem como você modelar ele, né? Não dá. Não, justamente por quê? Porque daí, se o positivo se alinhar com outro positivo, ele vai se repelir. E quando ele se repele, ele, vamos dizer assim, ele cria uma tensão que ele quebra, né? Professor, pode sair um pouquinho da aula, assim, perguntar uma coisa que eu estava até conversando com outra professora. O carbureto, né? O carbureto. Carbureto. O carbureto, que é o CA... como que é? É CaC2, não é CaC2. É CaC2. Ele, assim, só para ilustrar, ali é uma ligação, o que acontece? É uma ligação iônica, porque o carbono, nesse caso, ele está como se ele fosse um íon negativo. Entendeu? Por isso, né? E aí, só que essa ligação do carbureto é que, na verdade, se não me engano, 2 carbonos ligados ao cálcio. E aí, ele tem uma ligação que iônica, quando ela sai e reage com água ou reage com oxigênio... Isso, aquece. Aquece e queima, né? E gera energia, né? Inclusive luminosa, porque eles usam carbureto para poder... Pois é, eu não sabia dessa luminosa, não. Eu estava comentando com a professora a questão de alimentos, né? Essa coisa de... Né?
E aí, a questão do carbureto, que ajuda a amadurecer, que eu lembro que meu pai colocava na estufa, na banana, no caqui, uma pedrinha de carbureto. Sim, mas aí ele tem uma outra função. Que É, por, aquecer, né? não só de aquecer, mas também porque o carbureto, se ele não queimar com oxigênio, ele acaba rompendo a ligação com o cálcio e forma o etileno, né? É um gás que daí ajuda na maturação da... Certo? E aí, olhando na internet, pesquisando, eu vi que ele serve também para iluminar, né, caverna. Mas que não solta Sim. nada que seja tóxico, não? Não, porque aí ele vai queimar, e quando ele queima, ele libera gás carbônico e água. Entendeu? Obrigada, professor. Só para poder ilustrar a aula aqui, sim, às vezes é bom, a gente fixa. Bom, então essa foi a nossa aula passada, inclusive eu deixei aqui, ó. Eu fiz exercício, A acho que eu errei um apresentação, pouquinho, mas aquela apresentação que eu mostrei na última aula, eu deixei aqui como material de apoio, tá vendo? vi. Acho que eu vi, olhei. Vou voltar aqui para ver. Certo. Você fez a tarefa? Eu fiz, mas eu não tirei nota máxima, não, e deixei assim mesmo, porque eu acho que foi uma coisa metálica mesmo que eu fiquei na dúvida. Eu falei, não vou ficar, né? Então tá bom, mas tem até hoje à meia-noite ainda para você refazer. Se você quiser fazer novamente, você pode fazer. Né? Não, eu gosto de fazer, só que não fica assim muito honesto. Né? Certo, ó. Então hoje, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar sobre ligação química, só que daí a gente vai explorar mais a questão da geometria molecular e É o 5, né? nós vamos falar também sobre os outros tipos de ligações, que na verdade não são ligações entre átomos, são agora forças de atração entre as moléculas, que a gente chama de ligações secundárias, tá? Aqui, ó, eu coloquei no nosso livro, ele vai falar da geometria molecular, ó, tem uma introdução, fala da geometria, fala das moléculas, como é que eu vou identificar qual é a geometria das moléculas, que é justamente pela uma regra que a gente chama regra dos pares de elétrons, né, que tem na camada de valência. E depois a gente fala sobre as polaridades das ligações, polaridade das moléculas e ligações intermoleculares. Tá? Então, isso está tudo no nosso livro aqui, eu peço que você dê uma boa lida, né? Eu vou usar uma apresentação, tá? Eu vou começar com a geometria molecular. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Eu já botei como material de apoio, tá? Já coloquei como material de apoio. Então, vamos lá. Então, o que é essa teoria? Aqui está na sigla inglesa, tá? Que é o modelo de repulsão dos pares de elétrons do nível de valência, ou da camada de valência. Ela foi desenvolvida na década de 50 por os dois cientistas aqui, o Gillespie e o Newholm, onde a geometria ela tenta descrever o arranjo espacial do átomo central e dos átomos ligados diretamente a ele. Então, vejam aqui, a maioria é o quê? Ligação covalente. Né? Então, nós temos algumas características. Por exemplo, primeiro, é o número de coordenação total dos pares de elétrons. Aí nós vamos ter que esse número de coordenação total ele vai ser igual aos pares ligantes. Os pares ligantes são aqueles que formam a ligação covalente. E os pares não ligantes, que são aqueles pares que vão aparecer na forma de pontinhos. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui tem uma representação onde eu tenho átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Veja que o átomo de oxigênio tem dois pontos lá, ó, que são o que a gente chama de elétrons não ligantes. E esses traços que representam o quê? Os pares ligantes entre o átomo de oxigênio e os hidrogênios, tá? Então, qual é o número de coordenação total? É a soma de todos os
pares ligantes e os pares não ligantes. Então, ó, eu tenho 2 pares não ligantes, PNL, né? E tenho 2 pares ligantes. Então, a soma total deu 4. Então, eu tenho um número de coordenação total para essa molécula de 4. Então, os pares não ligantes, que são esses elétrons que não participam de ligações, eles ocupam muito espaço, tá? Eles vão ocupar um espaço muito grande. Então, isso faz com que os pares ligantes, eles saiam do mesmo plano de ligação, vamos dizer assim. Então, como é que a gente determina isso para ver a geometria da molécula? A gente vai primeiro ter que fazer a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis é aquela que onde eu vou mostrar quantos elétrons estão envolvidos lá na camada de valência. Eu começo por aquele que precisa mais elétrons. Então, vou determinar o quanto que é o número de coordenação total, vou identificar quantos são ligantes, quantos não são ligantes. Por quê? Porque daí a repulsão, ela depende do quê? De quem está mais próximo. Se é um par não ligante, ele tem maior repulsão com um par não ligante, do que um par não ligante com um par ligante e do que os pares ligantes. Ou seja, as próprias ligações, né? As repulsão quanto ao ângulo, ó. Um ângulo de 90 graus ele é maior que um ângulo de 120, que é maior que um ângulo de 180. Então, inicialmente, a gente considera somente as repulsões a 90 graus. E a gente vai optar pela geometria em que a repulsão entre esses pares ela seja a menor possível. Por quê? Porque não pode esquecer que os átomos fazem ligação para diminuir a energia. E diminuindo a energia, eles ficam mais estáveis. Tá? E cada ligação dupla ou tripla, nesse caso aqui, a gente vai contar como se fosse uma única ligação. Não é que vai ser, mas é como se a gente conta como se fosse somente uma. Então, olha só, a gente tem que botar uma coisa na cabeça, né? Os pares eletrônicos da camada de valência, eles tendem a se orientar para alcançar a energia mínima. Por isso que os átomos fazem as ligações químicas, para alcançar uma energia mais estável, que vai ser a menor possível, tá? Nós temos alguns arranjos geométricos. Nós temos o arranjo geométrico linear, trigonal plano, plano quer dizer que está no mesmo plano, já vou mostrar para ti como é que funciona. Tetraédrico, tetraedro é uma pirâmide de 4 lados iguais. Bipirâmide trigonal, octaédrica. Tá? Então, a gente vai começar ó, com esses do tipo linear. Não é linear, é linear, tá? Foi um erro de digitação ali. Então, veja só, no caso aqui, 3 elementos, né? Eu quero que também tu entenda o seguinte, se for uma molécula que só tem 2 átomos, essa molécula sempre vai ser linear. A partir de 3 átomos, aí a gente já consegue identificar um átomo central rodeado por outros, né? É o caso aqui, ó. Então, tem que pensar o seguinte, ó. Tenho 2 átomos ligados no átomo central. E não tem nenhum elétron sobrando, tá? O exemplo é o cloreto de berílio. Ó. O berílio só tem 2 elétrons. Faz essas 2 ligações dos cloros com ele, com o átomo central. Então, o ângulo vai ser qual? 180 graus. Por quê? Porque não tem par não ligante que faça a distorção, né? Que faça sair do mesmo plano. Agora, do tipo 4 átomos. 4 átomos, nós vamos ter a trigonal plana. Quer dizer, vai estar tudo no mesmo plano. E ele vai formar entre as ligações dos átomos ao redor, com o central, ó, 120 graus. Lembra que quanto maior o ângulo, mais estável. Né? Do tipo AB4, ou seja, tem 4 átomos ligados no central. Também não tem nenhum par não ligante. O que ele vai formar? É o caso do metano ou dos carbonos que só fazem ligação simples. Vai formar essa pirâmide de 4 lados iguais, é o tetraedro. Então, a geometria é tetraédrica. Aí nós temos a bipirâmide,
já tem 5 átomos, né? Aqui é o caso do pentacloreto de fósforo. Vejam, é um átomo para cima, outro para baixo, e no meio lá tem 3 átomos. Então, os do meio, 120 graus, os átomos que estão para cima, com esses do meio, 90 graus. E tem a octaédrica, quando eu tenho 6 átomos ligados no central. Um exemplo é o hexafluoreto de enxofre. O enxofre está no meio e os flúoros estão ligados ao redor dele. Ó. Então, ele tem, vamos dizer assim, que se eu juntasse 2 pirâmides pela base, ele forma o que a gente chama de octaedro. Agora, quando nós temos átomos centrais que apresentam pares não ligantes, que é o caso do nitrogênio, é o caso do oxigênio, esses pares não ligantes, ó, eles ocupam um volume muito grande. E aí, essas moléculas, esses átomos que estão ligados, eles vão ficar longe do plano. E aí ele causa essa diminuição das ligações. Olha aqui no tetraedro. No CH4, ó, os átomos estão orientados como se estivessem lá no vértice do tetraedro. E o ângulo é 109,5. No caso da amônia, ó, o nitrogênio tem um par de elétrons não ligantes. Já diminui esse ângulo entre as ligações. E o mesmo acontecendo com a água. Apesar das orientações de todos esses pares de elétrons, ligantes e não ligantes, estão orientados conforme o tetraedro, a ligação o ângulo entre as ligações do hidrogênio com o oxigênio tem um ângulo muito menor do que lá dos hidrogênios ligados no carbono. E aí isso altera a geometria. Altera por quê? Porque essas repulsões aqui provocadas por esses pares não ligantes é muito grande. Ela é muito maior e aí ela distorce essas ligações, diminui essas ligações. Ó, pode ver, ó. Professor? Oi. Eu estou meio perdida nesse negócio aí. Vai depender do número de átomos, do número de elétrons da última camada, é isso? Isso, exatamente. Ou vai depender com quem ele está com quem ele está ligando, com quem ele está fazendo a ligação? Ou é os dois? Das duas coisas, tá? Depende de quantos elétrons ele tem na última camada e de quantas ligações ele está fazendo. Tá? Não com quem ele está fazendo, mas a quantidade de ligações que ele está fazendo. Tá? Já vou te mostrar. Então, quer ver, ó? Olha aqui, ó. Ele fala que aqui é uma classe, tá? A classe é 2 átomos ligados no central, mas tem um par de elétrons sobrando. Ó. Um par de elétrons sobrando. Ele está tentando mostrar aqui. Olha aqui o par de elétrons. Esse par de elétrons faz o quê? Não deixa mais linear. E aí, ele formou um ângulo. Ó. A geometria desse tipo de grupo é angular. Né? Por quê? Por causa desse par de elétrons aqui, ó, que ocupa muito espaço e joga essas ligações para baixo. Mesmo se tiver, ó, 3 átomos ligados, tem um átomo central, que é o caso da amônia lá. Lembra do NH3 lá, ó? Imagina que é o N aqui no meio e os hidrogênios estão ligados nesse N. Esse par de elétrons aqui, ó, empurra esses átomos para baixo, por causa dessa repulsão. E aí vai formar uma pirâmide trigonal. Porque, ó, olha só, é como se ele ocupasse um espaço muito grande. Aqui, ó, eu tenho 2 átomos ligados no átomo central, mas esse átomo central tem 2 pares de elétrons, é o caso da água. Se não tivesse os pares de elétrons, ele ia ser linear. Mas como tem esses pares de elétrons, ó, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar as ligações para baixo e ele forma, então, um ângulo, por isso que a gente chama de angular. E eu estou te mostrando primeiro as geometrias e os grupos que existem, porque depois a gente vai para a prática para a gente ver, identificar se é molécula linear, se é uma molécula tetraédrica, se ela é plana, tá? Isso tudo a gente vai ver agora na prática, tá bom? Mas na prática você fala assim, dá para ver mesmo, não? Não, é para identificar através dos elétrons da última camada e da ligação, tá? No laboratório dá para ver isso? Não, só se tivesse um microscópio eletrônico, mas não dá, não.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Por exemplo, tá, né, essa aqui anterior, né? Que está ali com 3 ligações e 2 soltinhas em cima. Certo. Se entrar outro aqui, outros 2, e fizer outras 2 ligações, aí muda toda a A geometria. geometria muda completamente. Exatamente. Isso pode acontecer quando vai Pode, e já vou te ligar mostrar depois. muda no estado de fusão, vai mudando, né? Completamente, muda completamente as propriedades, tá? Gente. Quando você muda a estrutura da molécula, muda também suas propriedades. Aqui outro exemplo, né? Ele originalmente, incluindo os pares de elétrons não ligantes, teria uma distribuição de bipirâmide, mas como eu só conto para a geometria os átomos ligados, não o par de elétrons não ligante, ele vai formar esse tipo de tetraedro distorcido, que a gente chama de gangorra. Tá? O outro, mesmo acontecendo aqui com a forma em T, por causa dos dois pares aqui, ó, e até mesmo, ó, ela é linear. Por quê? Porque os 3 pares de elétrons não ligantes fazem com que os átomos se orientem. É o caso do I3. E tem aqui a pirâmide de base quadrada, que é também orientação octaédrica, e tem o quadrado planar. Eles vão ficar tudo no mesmo plano, porque tem 2 pares não ligantes no xenônio. Estão sobrando, né, que não fazem ligação. Aqui tem um quadro resumo, e é com esse quadro resumo que nós vamos nos orientar para poder trabalhar com essa, identificando, né? Eu já vou até fazer tentar colocar uma maneira para a gente ver. Então, como é que a gente vai escrever, identificar a geometria? A gente tem que seguir essa regrinha aqui, ó. A gente vai ter que desenhar a estrutura de Lewis para a molécula. O que é a estrutura de Lewis? É aquela que mostra quantos elétrons tem na última camada e como é que participa da ligação. Vou contar os pares de elétrons não ligantes e os ligantes, tá? Que estão no átomo central, porque é o átomo central que vai mandar na geometria. E aí eu vou utilizar essa regra para prever a geometria da molécula. Então, aqui eu tenho algumas moléculas aqui. Ó, Professor, pode voltar um pouquinho? Eu até estou aberto aqui no meu laptop. Primeiro desenho a estrutura de Lewis, normal, né? Isso. Aí conta o número de pares de elétron não partilhados. Seria o quê? Aquele último não que ligando. sobra, que tem, Isso, que exatamente. é o positivo ou negativo? É isso? Não, pares de elétrons. Eu não tô, esquece o positivo e negativo. Os elétrons sempre serão negativos. Para nós aqui, ó, são aqueles elétrons que não participam da ligação. Já vou mostrar para ti. São aqueles que não participam da ligação. Ah, entendi. Os que não fizeram. Ah, tá. Então o Lewis é só para poder dar né? Para começar. Aí depois não preocupa mais com o número atômico, aquelas coisas, não. Não, a gente vai ver. Só vai acontecer com ligação covalente isso aqui, tá? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, deixa eu ampliar aqui, para a gente poder observar. Vou fazer um aqui ou 2, depois os outros eu deixo para você praticar. Olha só, CO2. Acho melhor até eu pegar um outro programinha que fica melhor para nós trabalhar. Então, deixa eu pegar aqui o Paint, que para mim é melhor. Vamos lá. Então, o que a gente vai escrever? A gente vai pegar aqui, é o CO2 o primeiro. Certo? CO2. CO2 é o gás carbônico. Tranquilo? Utilize, ainda estou nesse vídeo aqui na digerindo, utilize a TR-PCR para prever a geometria da molécula. Aí é aquela tabela, é isso? Isso. É aquilo que a gente acabou de ver. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, tenho que saber quantos elétrons tem o carbono na última camada. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui para ficar melhor.
preciso saber quantos elétrons tem o carbono na última camada. Aí, ó, lembra? Deixa eu pegar aqui a tabela periódica. Eu vou abrir uma tabela aqui para nós, para a gente poder ter isso bem... Deixa eu pegar lá na parte da tabela, que é a terceira. Vamos abrir uma tabela periódica aqui. Aqui. Aqui tem umas tabelinhas boas. Olha só, o carbono. O carbono tem 6 de número atômico. Lembra aqui, ó? Vou botar aqui, ó. Olha ali a distribuição eletrônica ali em cima. Sim. Ó, 1s2, 2s2, 2p2. Quer dizer que a segunda camada tem 4 elétrons. Então, é com esses elétrons que eu vou trabalhar aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar maior assim, só para a gente escrever, ó. Então, ele tem 4 elétrons na última camada. Eu vou colocar bolinhas, tá? Uhum. Para ficar melhor. Agora, tem o oxigênio. Vou colocar um oxigênio aqui. Tem um oxigênio aqui. Ok? Vou colocar um aqui e vamos colocar um outro aqui. Vamos na tabela. Oxigênio. Oxigênio tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 6 na última camada. Ele tem total 8, mas não posso esquecer que a primeira camada tem 2. E tu pode ver depois ali, ó, 2s2, 2p4. Então, na última camada ele tem 6 elétrons. Vamos escrever aqui, ó, os 6. 1. Deixa eu colocar de uma outra cor para não... É diferente, né? Vou botar um azul. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Né? Deixa eu limpar aqui, fazer bem bonitinho. 3, 4, 5, 6. 6. Mesma coisa aqui do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, essa é a estrutura de Lewis. Agora eu só vou colocar aqui as ligações. Opa! As ligações, ó. Como é que vai ser as ligações? Aqui são as ligações entre esses átomos. Nossa, aqui ficou muito longe, né? Vamos reduzir um pouquinho mais aqui. Isso. Então, olha só, com quantos... Lembra que a gente falou que as duplas, a gente 4, é isso? trabalha como se fosse uma só? Então, É 2 duplas, então são 2. São 2. Não tem, ó, não sobrou E aí vai elétron. sobrar 2 e 2. Certo, mas não é no central, tem que olhar no central. Então, quando eu vou representar, ó, eu vou representar aqui, ó, vou botar um O, vou dar um espaço, vou botar um C, vou dar outro espaço, vou dar outro O. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui, ó, com os tracinhos, só para a gente poder ter... A gente poder... Então vai ser linear essa? Por que é linear? Eu sei que é linear. Porque tem duas lá. Tá no olho, professor. É uma coisa de cozinha, põe o tempero no olho, mede no olho. Tá, vamos olhar aqui, ó. Porque são duas. Tem 2 átomos ligados no central, ó, certo? Não sobrou elétrons não ligantes. Então, ele vai ser linear, justamente. É isso aí mesmo. Por quê? Porque daí esse ângulo... E aí?
esse ângulo entre essas Ignora ligações os outros, né? é 180 graus. Então, a gente diz que é linear, porque não sobrou pares de elétrons não ligantes. O carbono, com carbono, vai ser meio difícil sobrar algum par de elétrons não ligantes. Mas é isso mesmo, é por aí. Vamos pegar um outro elemento. O próximo elemento é o NH3. Então, vamos lá fazer o NH3. Vou colocar é o N no meio, isso? Isso. A gente começa com o N. Então, vamos pegar o N aqui. Pegar o N. Vamos olhar na tabela qual é o N. Quantos elétrons ele tem na última camada? Isso aí sempre confundo, sabia? Um S2, 2S2, 2P3, seria 3? Mas, ó, eu conto como última camada todos os subníveis que têm o mesmo número na frente. Tá. Então é 5. 5, né? Então, é isso que a gente vai escrever lá, ó. Então, a gente vem aqui, vamos pegar e vamos colocar, ó. Ele vai ter 2 aqui em cima e mais 3 aqui embaixo. Tá vendo? O que acontece? Agora a gente vai pegar o hidrogênio. Lá que é NH3. Vou colocar outra cor para a gente poder mostrar, ó, os elétrons do hidrogênio. Então, agora a gente faz as ligações. Então, tá aí as 3 ligações. O que a gente vai fazer? Vamos representar agora da outra forma. Vamos representar ele aqui. Vai ser pirâmide trigonal? Não. Por que vai ser pirâmide? Professor, deixa eu perguntar uma coisa lá de trás que eu fiquei na dúvida. O que é esse NCT? NCT é o número de coordenação total. O número de coordenação total isso, é o número de pares de elétrons que tem ali. Entendeu? Entendi. Então, aqui seria o NCT, seria 3. Não. Porque, ó, já vou mostrar por quê. Porque sobrou esse par de elétrons aqui, tá vendo? Ó? E o PNL? O que é o PNL? O PNL é pares não ligantes. Então, esse aqui é um par não ligante, ó. Então, nessa, se eu entendi, ele não tem 3 NST e um PNL? Não. Isso, então dá 4, não é isso? 4. Mas um é PNL. Isso, então vamos lá. Os 3 é NCT. Então, vamos olhar aqui, ó. Isso também ajuda, né? Também, ó, olha só. Você falou que são 4, sendo que 3 e 1, né? Ó, 3 e 1. Opa, desculpe. 4, né? 4, só que 1 é PNL, né? Par não ligante, né? Olha, tá vendo? Ó, são 3 ligações normais e tem um par não ligante. Então, ele PNL, par não ligante. E NCT é o quê? Número... de coordenação total. Esse NCT, esse aqui, ó, total, 4. Porque olha lá como a gente fez, ó. Tem 1, 2, 3, 4, sendo que são 3 ligantes e 1 não ligante. Então, são 4 é o total, mas 1 é não ligante. Então, ele vai ser o quê? Vai ser piramidal. Então, o NCT junta tudo. O PNL e mais os ligantes. Exatamente. Então, ó, qual que vai ser aqui a geometria? Eu posso falar assim, ó, piramidal ou pirâmide trigonal, tá? Trigonal, Tá bom? Porque daí ele vai tirar do plano esses elétrons, porque ele vai empurrar para baixo, ele vai formar uma pirâmide. Vamos tentar escrever aqui uma
Ah, então não é... Entendi. Gente, que legal, né? Quer ver, ó? É muito interessante essas coisas, olha. Deixa eu pegar aqui o Rene. No microscópio eletrônico dá para ver, professor? Dá, né? Não bem essa geometria assim, né? Mas a gente consegue ver de algumas moléculas, né? Ó, o que vai acontecer? Ele vai tirar do plano. Opa, tá? Ele vai tirar do plano esses átomos aqui, ó. Porque daí, o que vai acontecer? Ele vai formar essas ligações aqui. O par de elétrons lá, ó, digamos que o plano ele estaria, vou botar um cinza para a gente ver. Ele estaria aqui, ó, o mesmo plano de orientação. O que acontece? Como tem esse par de elétrons aqui, grandão, que está aqui em cima, Ele empurra, né? Ele ocupa mais espaço. Né? isso, ele empurra para baixo. Então, por isso que a gente diz que ele vai formar uma pirâmide. Um tripézinho. Isso. Ó, porque se eu juntar... Opa, não. Se eu juntar esses átomos aqui, ó... E ele vai ter 107,5 em todos? Ou só entre os Hs? Entre essas ligações aqui vão ser esse ângulo que você falou. 107,5. Exatamente. Então, Já em cima não importa muito. não, é por isso que ela vai aparecer uma pirâmide. Inclusive aqui, ó, se a gente olhar na nossa aula, eu coloquei na geometria, não é aqui. Eu coloquei na geometria, eu coloquei na nossa geometria isso. Só para você ver o exemplo. Sim. Tá meio lento, muda. Aqui, ó. Olha só. Aqui são algumas básicas, tá? Mas aqui é a tetraédrica, a plana, porque estão todos no mesmo plano. É mais um. Aqui, eu acho. Então, ela vai estar aqui, ó. Angular, aqui é a amônia, tá vendo a amônia ali, ó? Ó, ela empurra para baixo esses elétrons, né? Eu coloquei aqui, ó, você vai poder ver lá no final da parte de geometria, tem esse tipo escultor de moléculas, né? Então, vamos pegar o modelo. Aqui ele já colocou como se tivesse duas, ó. Se não tiver, o átomo central, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para ele dizer qual que é a geometria. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para você poder observar melhor. Aí. Então, o que vai acontecer? Ó, vou botar uma ligação, duas, três. O que acontece? Ó? Qual que é a Professor, geometria? aonde que está esse aí? É no material complementar geometria molecular? Não, esse aí que a gente está estudando. É forças intermoleculares ou está dentro da Está dentro do atividade? livro. Está dentro do livro. Vou deixar ver acompanhando. Lá na parte de geometria molecular, no item 2.2, tá? Moléculas em que o átomo central tem um ou mais pares isolados. Os pares não ligantes, tá? Aí eu coloquei no final para mostrar isso aqui, tá? Que é para você ver, ó. Ó, tá vendo? Ó? Quando a gente fala que é trigonal plano, é porque todos estão na mesma linha, ó, estão no mesmo plano, tá? Agora, o ângulo, ó, quando é linear, se eu botar mais uma ligação, o trigonal plano, ó, 120 graus, uma. Pode falar, Patrícia. Professor,
Com todo respeito, está gravando isso tudo, não tem importância, não tem nada demais. Eu sei que o senhor não é novinho, é mágico, né? Eu tenho hora que eu levanto assim, gente, sou tão feliz de estar podendo viver essa era, vendo isso. Mas não, olha, gente, olha que coisa fantástica, você poder ter um negócio que faz assim. É que alguém pensou nisso e fez isso lá Tem um Gente, chamado Sete Interações, que eles fazem essas animações. E aí eu eu falo, é importei de lá. digital mesmo, né? Tudo Eu isso. importei. Aí, olha só, vamos imaginar que você vai Fazendo comprar isso mais uma. naquele. Como é que chama aquele negócio que era que você fixava e mexia com. Até esqueci o nome. De interações? Não, para desenhar isso. Imagina Ah, desenhando isso sim, no sim. caderno. Era com. Como é que chama aquele. Que você rodava um lado? O compasso, Já não lembro. Como é que é? transferidor. É. Olha que maravilha. Mágico, Ó, gente. para você, lembra que eu falei que a gente falou que tem, não sobra par de elétrons, aqui só estava mostrando isso aqui, ó, não sobra par de elétrons. Lembra que a gente fez do CO2? Ó, eu vou colocar, ó, duas duplas ligações. Lembra que você falou que ele é linear, ó? Por quê? Ó, porque as duplas vão ficar todas orientadas, porque não sobra par de elétrons não ligantes. Né? O outro foi a amônia. Aqui, ó, eu tenho um outro que é mostrando as moléculas. Aqui tem algumas, ó. Aqui nesse só tem esse único inconveniente é que ele só consegue colocar que não tenha par de elétrons não ligantes. Pares de elétrons não ligantes não aparecem, ó. Só sem par de elétrons sobrando. Pesquisar deve ter algum mais sofisticado por aí. Ah, deve ter. Mas é maravilhoso, né? Maravilhoso, gente. Ó, o PCl5, que é justamente aquela geometria bipirâmide, né? Porque se a gente olhar, ó, quer ver, ó, vou botar assim, tá vendo que tem três ali no meio? Tem um para cima e um para baixo. Se eu ligar os três aqui com aquele lá de cima, vai formar uma pirâmide para cima. Se eu juntar para cá, para baixo, vai formar uma pirâmide para baixo. Por isso que a gente chama de bipirâmide. Se a gente colocar aqui o nome da geometria, ó, bipirâmide trigonal. Por quê? Porque no meio a base vai ser trigonal. Se tu quiser, a gente pode colocar o ângulo, senão a gente pode tirar. Aqui é octaédrico, ó, justamente porque ó, no meio é um quadrado. Se a gente fazer a ligação, ó, ele vai mostrar, ó, com as de cima dá 90 graus. Se eu girar assim para você ver, ó, todos dão um ângulo 90 graus. Por isso que é octaédrica. Né? E a do metano, ó, 109,5 graus. Se eu pegar trigonal plana, 120 graus, ó, porque eles estão tudo no mesmo eixo, ó, mesmo plano. Só para tu ter uma ideia. Agora, o que acontece? Se aparecesse um par de elétrons não ligantes aqui, já ia bagunçar com tudo isso aqui. Né? Aí ia ficar igual lá do INH3, né? Do CH3, do NH3, ó, ia ficar como se fosse uma pirâmide. Tá? Entendeu como é que funciona? Entendi. Eu estou procurando aqui no material esse. Onde que colocou? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá qual folhinha que tá? No terceiro? Tá no livro lá na parte Não abri, tô com o livro aberto. 2.2, moléculas em que o átomo Antes de central tem um... polaridade, então eu passei, então. Tá? Isso, antes da polaridade, exatamente. Aqui está o NH3, eu mostrando o NH3, né? E aí aqui embaixo, ó, ele mostra aqui as outras geometrias, né? E aí aqui embaixo está esse modelinho aí. Então aqui é como ele aparece, ó, tem moléculas reais e tem as moléculas, os modelos, né? Você clica, ó, por exemplo, se eu colocar aqui mais uma, ó, trigonal plana, ó, três duplas, né? Deixa eu tirar um aqui. Mais um, vou tirar. Ó, vou botar uma simples e botar uma tripla. Tá vendo? Ó? Uma tripla e uma simples. Quem faz quatro? É o carbono. Como se fosse o carbono aqui no meio. Ligado com hidrogênio. Mas mesmo sendo. Ah, e pode ser linear, tá? Mesmo sendo 3, assim?
Pode. Mesmo porque a gente só vai contar como se fosse uma, né? Então, eu tenho uma, duas. Não nenhum par elétrico, entendi. entendeu? Por isso, Entendi. por isso que a gente volta para cá, para esse negócio, ó. Uhum. Achei. Se a gente olhar lá, ó, tem dois, não tem nenhum linear. Tá? Vamos ver o próximo. Próximo é o SO2, ó. SO2. Vamos tentar escrever ele aqui. Consegui abrir agora, professor. Agora é qual? SO2. O SO2, o S. Vou mudar aqui. O S. Faz lá naquele programinha, professor, que agora eu consegui abrir. Dá para fazer lá? Mas o S, o problema do S é que o S não vai ter par de elétrons não ligantes. Se eu botasse duas duplas, se eu botar duas duplas, olha aqui, vai dar linear. Aqui tem só algumas aqui, né? Só essas, é isso? Só aquelas que não tem qualquer uma, não. Não é qualquer uma. É que quando sobra par de elétrons, aqui não tem, ele não consegue mostrar isso. Aqui só para aquelas que não, o átomo central não tem par de elétrons sobrando. Mas, ó, entendi. Só para a gente ver, ó, duas duplas daria linear, né? 180 graus linear. Agora, vamos fazer ele aqui, ó, o S. Deixa eu buscar aqui. Vamos fazer o S só para a gente ver. S e o O, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é o S. Quantos elétrons ele tem na última camada? O S é da mesma família do O, tá? O O a gente já viu que tem 6, né? Ó. 6 ao redor. A mesma coisa, o O, né? A mesma coisa vai ser o S. Então, a gente pega o S e vamos fazer aqui, ó. Deixa eu botar ele maior. Melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O O também tem 6. Vou pegar um aqui para a gente observar. Vamos mudar a cor dele. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, vamos mudar a cor aqui. Vou botar um cinza para a gente ver. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? 1, 2. Certo? Já não fechou? Certo. Fechou, né? Só que a nossa molécula é SO2. Não é isso? A nossa molécula é SO2. E aí? Eu não posso colocar 3 Os aí, não? Mas eu vou fazer com 3. Aí o que vai acontecer, ó? Não, mas aí sobra. Ele é uma exceção. Lembra que a gente falou na última aula sobre exceções da regra do octeto? Sim. Aqui mostra bem isso, ó. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É bem isso mesmo, ó. O que vai acontecer, ó? Eu vou colocar assim. Vai fechar. E vai fechar o outro aqui. Tá vendo? Então, se a gente fosse escrever ele, a gente ia ver que o S
o S, ele tem pares de elétrons sobrando. Tá? Se ele tem pares de elétrons sobrando, ele não vai poder ficar linear como o CO2. Então, o que acontece? Ele forma uma dupla ligação aqui. Vai ser um quadrado planar? Não. Tem que pensar o seguinte, ó. Quantas tem? Ah, não, aqui não é número de elétrons, aqui é número de ligações. Peraí. Deixa eu só terminar aqui para você já me diz aí. Ó, tá vendo aqui? Agora vamos pegar os elétrons que estão sobrando. Sobrou um aqui, não é isso? Ó, eu fiz como aqui, ó. Sobrou um par de elétrons não ligantes, ó. Tá ali, ó. O que ele provoca? Ele provoca justamente o quê? Ó, esse par de elétrons ocupa muito espaço. Mas tem quantos ligantes? 2, né? 2 ligantes e tem um par não ligante. Vamos voltar lá para a gente ver lá na tabelinha? Então é o angular. Ó, total 3 e um não ligante. Vai ser o angular, ó, né? É o angular. É o angular, exatamente. É o angular. E Mas esse ele tem de ângulo... total 3, professor. O total 3, que 3 pares de elétrons que podem ligar, é isso? 3 total, ó. Tem 2 ligantes e tem um não ligante. Total 3. Ah, tá. Mas um é não ligante. Por isso que ele forma esse ângulo. Tranquilo? Tranquilo. Então eu peço a você que daí tente fazer os outros aqui, ó. Daí a gente vai seguir, tá? Ó, aqui são 4, tem 5. Como eu mostrei para ti aqui, ó, lembra, ó, olha só. Deixa eu voltar aqui. Ah, professor, mas olha só, o S está fazendo, só precisa fazer 2 e está fazendo 4 ligações. Por quê? Porque ele é uma exceção. Toda vez que nós tivermos um elemento que faz mais ligação do que ele necessita para chegar na regra do octeto, é porque ele é uma exceção à regra do octeto. Tá? É porque daí ele expande a camada de valência e consegue fazer mais ligação. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Aqui, ó. São muitas exceções, professor? Oi? São muitas exceções? São muitos elementos que estão em exceção? Ou é 1, 2, 3? Não, tem bastante. Tem, por exemplo, o S, o P consegue fazer expansão dessa camada de valências e ser exceção. Em alguns casos, o oxigênio acaba sendo exceção, mas esses elementos acabam fazendo esse tipo de ligação ali. Por isso que tem SO somente, mas tem SO2, tem SO3, tá? E tem outras moléculas, como, por exemplo, o H2SO4. Já é uma molécula um pouquinho mais complexa, mas também que tem o S como exceção à regra do octeto. Beleza, vamos voltar lá para nossa aqui. Então, aqui, ó, tenta fazer aqui que você vai gostar, né? Bom, mas olha só, além disso, existe o que a gente chama de eletronegatividade. A gente já falou lá na tabela periódica, né? E falou também um pouquinho ali na aula passada, mas eletronegatividade é quando o elemento apresenta maior tendência de puxar essa ligação para ele, puxa mais com mais força. E nós temos a tabela, ó, mostrando esses valores de eletronegatividade. Vejam que aqui perto do flúor, ó, o flúor é o que tem maior eletronegatividade, seguido pelo oxigênio, depois pelo nitrogênio e o cloro. Vejam que, então, os não metais
são aqueles que têm maior eletronegatividade, enquanto que os metais, ó, os metais aqui alcalinos, né, são os que têm a menor eletronegatividade, ó, o césio, ó, 0,7. Por que que a gente está voltando para esse assunto de eletronegatividade? Porque eu consigo identificar se uma ligação é polar ou apolar quando eu vejo quem está ligado. Quando o elemento é igual, ó, ele vai ter mesmo eletronegatividade, não tem diferença. Se não tem diferença, a gente diz que é uma ligação covalente apolar. Agora, se tem diferença, é o caso do hidrogênio com flúor, a gente já diz que é uma covalente polar. Covalente polar é sempre quando existe uma diferença. Pode dois elementos diferentes realizar uma ligação apolar? Pode, né? Pode ter. Se tiver o mesmo número de elétrons na última camada? Não pelo número de elétrons, mas pela eletronegatividade aqui, ó. Por exemplo, vamos ver aqui dois que tem igual. O enxofre e o carbono. Tá vendo? Se eu colocar ligados, eles vão formar o quê? Não vai ter diferença, então vai ser uma covalente apolar. Entendi. Agora, qual que é a diferença de uma ligação iônica para uma ligação covalente? É quando a ligação tem uma diferença acima de 2. É o caso, por exemplo, do K e o Cl, ó. O Cl é 3 e o K é 0,8. Diferença da 2,2, então a gente já diz que é uma ligação iônica. Tá? Diferente, por exemplo, do carbono e hidrogênio, né? Ou, sei lá, do oxigênio com carbono, né? Que vai dar 1 de diferença. É covalente polar, mas não é iônica. Aqui um outro exemplo, a ligação covalente, né? A ligação covalente compartilha elétrons, pares de elétrons. Cloro. Pode falar, Patrícia. A iônica, ela vai ser sempre polar. Polar, sempre. Né? Covalente pode Tá ser vendo? polar. Você tá fazendo as conexões assim brilhantes. A covalente, ela pode ser polar ou apolar, tá? É que a iônica é o extremo do polo. Por quê? Porque um perdeu, ficou positivo, e o outro ganhou, ficou negativo. Aqui não. Aqui os dois estão compartilhando, mas um está com os elétrons mais próximos de si e fica com uma característica negativa, enquanto que o outro está mais distante e fica com uma característica positiva. Mas não há perda ou ganho de elétrons aqui na covalente. Então, vejam, ó, quando os dois são iguais, diferença dá 0, né? Não tem diferença, então é covalente e apolar. Agora, o Br com Cl deu diferença 0,2, já é covalente polar. O I com Cl deu 0,5, covalente polar. O HCl deu 0,9, covalente polar. Tá? Professor, ai, gente, interrompendo muito. Professor, como é que você faz essa continha aí? É o número de elétrons da última camada de um com o número de elétrons da última camada do outro. Não, esqueceu de novo. Aqui, ó, eletronegatividade. Você vai pegar os valores de eletronegatividade de cada elemento. Ah, sim, tá. Tem uma tabelinha própria, né? É a tabelinha própria, não tem a ver com o número de elétrons. Tem a ver com o Se eu valor. não tenho essa tabela, não tem como eu calcular só pela massa ou pela... Não. Aí você tem que dar condições de você pesquisar essas eletronegatividades. Tá. Entendi, tá bom, obrigada. Aí, ó, o que vai acontecer? Ó? Lembra que eu falei, ó, quando é uma molécula polar? O H com o F, por exemplo. O F é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O F tem 4 de eletronegatividade, enquanto que o hidrogênio tem 2,5. Aliás, desculpa aqui. Vamos voltar para a tabelinha. Aqui, ó, 2,1. Olha a diferença, 1,9. O que isso vai provocar? Que os elétrons vão ficar mais próximo do flúor, por isso que eles se representaram em vermelho aqui, ó. Está mais próximo do flúor. Enquanto que o hidrogênio, ó, vai ficar mais distante. Então, a gente diz que tem uma característica, um caráter positivo no hidrogênio e um caráter negativo no flúor.
tem essa representação da seta indo em direção à flor. Por quê? Porque ele é que está puxando mais esse elétron. E quando a gente fala isso, ó, a gente diz que ele tem um momento dipolar referente a essa atração, tá? Que a gente pode calcular, mas a gente não vai calcular isso. Tá? Isso que é a carga e o R é a distância. A gente não calcula isso. Isso tem pessoas que calculam isso. Nós não interessa calcular. O que interessa é a gente saber que existe, tá? E que o momento dipolar aqui, ó, está indo em direção à flor. Por que isso? Porque quando a gente vai analisar, a gente pode ver através de Mi resultante, desse momento dipolar. Se ele for resultante for igual a zero, molécula vai ser apolar. Ou a ligação e a molécula vai ser apolar. Se ele for diferente de zero, a gente diz que é uma molécula polar. E aí aqui entra a questão daquela geometria, porque daí a geometria vai me dizer se a resultante é igual ou a zero. Igual a zero ou diferente de zero. Tá, lembra ali, ó, que o HF é polar, né? A geometria dele é linear, vai só num sentido, é diferente de zero. Então é polar. O hidrogênio aqui, ó, a diferença é zero, não tem Mi, é zero. Então a molécula é apolar. Ah, tá. Os que sobrarem é que vai ser a diferença. É isso? Aqueles que sobram. Gente, que barato, né? É muito interessante o negócio. Agora, vamos pegar aqui, ó. Como é que eu vou descobrir se, por exemplo, o HCl, só tem 2 átomos. Então, o cloro é mais eletronegativo do que hidrogênio. Então, já digo que aqui, ó, é uma molécula polar. Mas vamos pegar o CO2 para você entender. Vamos lá para o nosso... Vamos pegar aqui o CO2. Sabe que o CO2? Ele é linear, né? Opa. Ele é linear, não é isso? Aí vai ser apolar, então. Por quê? Porque não tem nada sobrando. Não tem nenhum sobrando. Não, mas eu tenho que pensar o seguinte, ó. Quem puxa mais, é o carbono ou é o oxigênio? Ih, professor. Vamos voltar lá na tabelinha. Tem que olhar a tabela. Isso ainda dá para descobrir isso, né? Exatamente, ó. Ó, o oxigênio tem 3,5 e o carbono tem 2. O oxigênio, o carbono tem 2,5. Isso. Então, ó. Então eu vou colocar assim, ó. Vou colocar uma seta aqui, assim, ó. Vejo que a seta. Veja que esse oxigênio puxa mais, né? Isso. E o outro também. E é isso que eu queria que eu ouvisse. Então, esse aqui também. Vou colocar um outro aqui. Vamos girar ele. E o outro puxa também para o outro lado, né? Aí diminui 7 menos 2,5? Não. Não. Ó, os dois estão puxando para o lado deles, mas em... respectivos lados. Isso. E o que acontece? Se está indo em sentidos opostos, mas com o mesmo... Anula. Se anula. Então, a gente vai dizer que o nosso Mi aqui, ó... Né, zero. O Mi... Nossa senhora, puxou lá na física, hein? Mas é física. É igual a zero. Se o Mi é igual a zero, a molécula é? Zero. É. Linear. É isso? Não. Se o Mi aqui, ó, é zero... tá, polar. Não, apolar. Apolar. Porque não tem uma resultante, né? É apolar. Isso. Entendeu? Agora, vamos pegar a 2 aqui, ó. Veja, aqui é um ângulo, né? Isso. Ele está puxando, ó. Quem puxa mais? É o carbono, é o S ou é o oxigênio? Vamos dar uma olhadinha lá na tabela. É o oxigênio. Carbono, o enxofre, cadê? O enxofre, né? Ó, o enxofre é 2,5, né? E o oxigênio é 3,5. O oxigênio puxa mais. 3,5. Isso. Então, vai puxar mais aqui, ó. Nesse sentido, eu vou colocar
tentar fazer uma seta aqui, ó, puxa mais para esse sentido, e vai puxar mais para esse sentido aqui, né? Porque esse puxa para cá e esse puxa para lá. O que vai acontecer, ó? Vai acontecer o que a gente chama de... Vai ter uma resultante que é nesse sentido aqui, ó. Isso, exatamente. Né? Lembrando da física, né? É paralelogramo, né? E aí, se tem uma resultante, ó, se tem uma resultante, eu vou chamar de aqui, vai ser... É apolar. Aí vai ser apolar. Vai ser diferente, né? Não é igual, é diferente. Como é que eu vou escrever aqui? Tem que ser um símbolo. Vou botar assim, ó. Vou colocar assim. De zero. De zero. Mas não é igual, é diferente. Porque eu vou pegar agora aqui, e vou cortar aqui, ó. Ó, é diferente de zero. Se o Dá para MID... saber quanto que é, professor? Daria, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Então, aqui, ó, essa molécula aqui que a gente viu é a polar, enquanto que essa aqui é o quê? Polar. Apolar. Não, polar. É. Professor, Essa aqui é polar. E essa é apolar. É apolar. Se eu colocar mais um oxigênio naqueles dois elétrons que está sobrando ali, ela vira aqui, né? apolar? Exatamente. Por que vai ser apolar? Porque daí vai ter esse oxigênio puxando para lá, né? E aí vai neutralizar. Exatamente. Seria o caso do SO3. É isso mesmo, Patrícia. Você está com o raciocínio bem focado. É isso mesmo aí. Porque, ó, Não é isso? o SO3 aqui já vai ser apolar. Entendeu? Uma outra coisa que eu vou te mostrar, ó. Quer ver, ó? A gente costuma dizer que toda substância que só tem carbono e hidrogênio, ela vai ser apolar. Mas por Desculpa, podia repetir, professor? Toda substância aqui? Só tem carbono e hidrogênio, a gente diz que é apolar, independente do tamanho. Tá? Independente do tamanho. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o São aquelas cadeias, né? Carboxilas, cadeias. Sim. Ó, eu vou desenhar aqui, ó, só para você ver. Ó. Vou tentar desenhar aqui. Ó. Tem o carbono aqui e ele vai fazer 4 ligações. Essas ligações vão estar orientadas conforme um tetraedro. Deixa eu pegar agora aqui, ó. Vou ter o primeiro hidrogênio aqui, o segundo hidrogênio aqui, o terceiro hidrogênio aqui e o quarto hidrogênio aqui. Agora, pensa o seguinte, ó. Esses aqui, ó, esses dois aqui, vão ter uma resultante que vai para lá, enquanto que esses dois aqui vão ter uma resultante que volta para cá. E elas se anulam, justamente por causa da geometria. Se anulam. Então, a gente sempre diz que toda substância que tem carbono e hidrogênio vai ser apolar. Já escrevo até... Apolar. Já escrevo até direto. Apolar. A glicose tem hidrogênio. Se tiver um átomo diferente, aí ela já pode se transformar em polar. Tá? Sim. Aí tem que cuidar aqui, ó, na hora, por exemplo, ó, H2CO. Então aqui já pode ser polar, porque tem átomo diferente ligado, ó, o N, aqui o oxigênio, aqui o flúor, tá? Por exemplo, NH3 é uma piramidal polar. É engraçado, a gente vai aprendendo só de bater o olho, assim já começa a entender, né? Isso. Vamos essa parte, por quê? Porque essa parte agora vai nos ajudar aqui, ó, a prever, né, as forças intermoleculares. Por quê? Porque as forças intermoleculares, elas determinam o estado físico também das substâncias. Porque
o gás. O gás são moléculas muito distantes, né? Então, elas não têm pouca interação entre si, mas no líquido tem alta interação e no sólido muito mais ainda. Isso graças às forças intermoleculares que fazem com que essas moléculas interajam maior. Então, conforme o estado físico, tem maior ou menor interação. No sólido, muita interação, pouquíssima interação. Tá? Aqui nós temos algumas interações, ó, tipo, nos compostos iônicos, o valor de ligação é alto. Por isso que a gente diz que é uma ligação forte. Na ligação covalente, ela é forte, mas não é tanto como a iônica, né? Uma interação de um íon com dipolo, com uma molécula polar. Dipolo é porque tem os polos. Então, ó, já é uma interação forte, dependendo da substância que está interagindo, ela é forte. Mas não é tão forte a ligação de hidrogênio e as interações dipolo-dipolo, a interação dipolo-dipolo induzido, dipolo induzido com dipolo induzido. Então, vejam que essas são bem mais fracas. Está vendo que você está diminuindo? Ó? As ligações entre os átomos são fortes, mas as interações entre essas ligações são bem mais fracas. A primeira interação é um íon com um dipolo. Exemplo, um sal que a gente dissolve na água. Vai ter uma interação. Que interação que é essa? Dos polos da água, porque a água é polar, o oxigênio é o mais eletronegativo, então ele tem caráter negativo, enquanto que os hidrogênios vão ter um caráter positivo. O que vai acontecer? Ó, o polo negativo da água envolve o íon positivo, é o sódio, enquanto que os polos positivos da água envolvem os ânions, que no caso é o cloro, né, o cloreto de sódio, né? Vejam que existe uma interação aqui, e uma interação forte, né? Então, esse é o primeiro tipo de interação. Daria até para calcular, ó, mas a gente não vai entrar no mérito. O que a gente observa aqui? Quanto maior a carga, maior a interação. Tá? Só para a gente ter uma noção, olha aqui o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, ó o raio atômico deles e ó a entalpia de hidratação. Conforme vai diminuindo o tamanho, aumenta o tamanho, diminui a energia para poder haver a hidratação. Mas, dependendo da carga, ó, aumenta a quantidade de capacidade de você dissolver. NaCl tem 36 gramas para cada 100 gramas de água, mas se você colocar o cloreto de magnésio, ele já dissolve 54. Se você colocar o cloreto de alumínio, já dissolve 70. Né? A outra interação é das moléculas polares. Por exemplo, o HCl. O HCl, o Cl é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ele forma no hidrogênio um polo positivo e no cloro um polo negativo. O que vai acontecer quando essas moléculas estão juntas? Elas se orientam de forma que o positivo de uma se orienta para o negativo da outra e vice-versa. Então, ele tem essa orientação das moléculas. É uma interação forte, tá? A outra interação é as ligações de hidrogênio. Aqui ele está falando, mostrando também a diferença. Ó. O que isso influencia no ponto de ebulição? Vejam só, aqui eu tenho moléculas polares. Olha o ponto de fusão e ebulição delas. Olha uma molécula apolar. Olha aqui o C2H6 também, que é apolar. Olha como diminui. Né? Tanto por isso que o CH4, a temperatura ambiente, ele é gás. Por quê? Porque já em menos 161, ele já se transforma em gás. Tá conseguindo me ouvir, Patrícia? Eu estava com o microfone aberto, o negócio, meu serralheiro começou a virar e vou fechar. Tá bom. O que é uma ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, né? É uma ligação dessas formas de interação é a mais forte. Ela vai sempre acontecer quando eu tiver o átomo de hidrogênio ligado ou no flúor, ou no oxigênio, ou no nitrogênio. Quando eu tiver
nas moléculas, esse tipo de ligação do hidrogênio vai acarretar o que a gente chama de ponte de hidrogênio. Então, por exemplo, álcoois, né? Os álcoois, eles têm OH, ó. O hidrogênio está ligado no O, e eles vão pontes de hidrogênio. Não, já sei, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, né? Só esses três. Só esses três. O DNA, né? O nosso DNA, ele tem essas bases, né? Que formam lá a codificação genética, né? O DNA. Ele mantém essa estrutura de hélice justamente por causa das pontes de hidrogênio que se formam entre essas bases. Porque eu tenho a adenina, guanina, citosina, uraciltimina. Ele vai fazer essas duplas, essas pontes de hidrogênio justamente entre os Hs que estão ligados no N com o oxigênio da outra. Ou o N, o H que está ligado no N com o N da outra, na adenina, né? Entre a adenina e a timina. Mesma coisa aqui, ó, entre a guanina e a citosina. Então, são essas pontes de hidrogênio que dão essa estrutura helicoidal para o DNA. Outra questão também, ó. Por que a água tem um ponto de fusão de 100 graus, desculpa, de ebulição de 100 graus, enquanto que os outros elementos, ó, também que se ligam com, dos outros grupos, né, que se ligam com o hidrogênio, tem pontos de fusão mais baixos, de ebulição mais baixos. Olha só, do mesmo grupo do oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, ó, tem temperaturas bem mais baixas quando se ligam com o hidrogênio do que o oxigênio. Por quê? Justamente por causa das interações que a gente chama de pontes de hidrogênio. São interações tão fortes que dão essa característica líquida para a água, enquanto que os outros elementos que se ligam com hidrogênio, a maioria é gás. Então, aqui está mostrando, ó, do mesmo grupo do oxigênio, né, o enxofre, selênio e telúrio, dos halogênios, do grupo do nitrogênio e do grupo do carbono. Vejam só que diferença. Né? Então, vejam como essas interações, quanto mais forte a interação, mais ela vai influenciar no ponto de fusão e ebulição. Uma outra, e a última interação, também chamada de Van der Waals, ou dipolo induzido, é quando uma molécula apolar ela é induzida a formar o polo. Por quê? Porque ela provoca uma deformação na sua camada eletrônica. Então, se eu tenho uma polar, pode induzir essa apolar a formar esses polos induzidos e aí acaba havendo uma interação. Por isso que, mesmo em menor quantidade, a água consegue dissolver moléculas apolares, como o gás oxigênio, né, como o gás nitrogênio. Ela consegue dissolver, claro que em menor quantidade. Só mostrando isso, então, ó, olha só, em 100 gramas de água, ela consegue dissolver hidrogênio. Mas olha em que quantidade? O oxigênio, em que quantidade? Né? Diferente das polares, ó, as polares já são dissolvidas com maior quantidade. Mas mesmo assim, a água consegue dissolver, tá? Essas moléculas apolares. Ainda bem, né? Porque senão não tinha vida dentro da água, né? Sem oxigênio. Né? Peixinho, coitadinho. Pois é. E a última interação é aquela que acontece só entre as moléculas apolares. É o caso, por exemplo, aqui está mostrando o hélio, tá? Mas pode ser qualquer molécula apolar, ela vai ter essa interação dipolo induzido, tá? Então, elas também fazem essa interação, mas é muito baixa, vamos dizer assim, essa interação. Muito fraca em relação, por exemplo, com a ponte de hidrogênio. É aqui o caso, ó. Como é que vai influenciar? Por ser tão baixo, ó, essa interação, ó, o ponto de fusão e ebulição, ó, extremamente baixos, né? Por isso que são gases, né? O hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro. Mas olha o bromo. O bromo já, por ser átomos maiores, a interação é um pouquinho maior, já na temperatura ambiente ele é líquido. O iodo já vai ser sólido. Por quê? Porque são átomos também grandes, né?
O tamanho também influencia nesse ponto de fusão e ebulição. Aqui, ó, para a gente pensar um pouquinho. Como é que eu vou saber quem vai ter maior ponto de fusão e ebulição entre o álcool, o etílico, e o éter metílico? Quem tem o maior ponto? Os dois é o primeiro. Por quê? Porque só tem ligação de hidrogênio. Porque Ponte de hidrogênio. ele vai fazer as pontes de hidrogênio. Ah, não, peraí, o outro também é ponte de hidrogênio, né? Mas tem o H ligado no O? Ah, tem que ser o H ligado direto, né? É, exatamente. Então, aqui, ó, é o álcool que vai ter o maior ponto de fusão e ebulição. Porque ele faz... Mas aí o H não tá... Ah, não, é o C que tá ligado no O. São os C... Isso, são os C... E os Exatamente. outros três são 3 hidrogênios ligados do carbono. Aí Exatamente. É isso aí. Aqui embaixo. Aí... Primeiro ou segundo? Professor, que vergonha. Ó, lembra que para fazer ponte de hidrogênio tem aqui que ter tem o carbono ligado ao nitrogênio, então não vale na segunda. Na primeira... Ó, mas tem o hidrogênio ligado no N. É o mesmo caso. Só lembrando, quando tem hidrogênio ligado no O, no N e no F, faz as pontes de hidrogênio. Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro tem maior posição porque vai fazer ponte de hidrogênio. Entendeu? Peraí, é o hidrogênio ligado no flúor, no nitrogênio e no oxigênio, direto. Então, quer dizer, tem que ter um flúor, um nitrogênio e um oxigênio com todas as ligações em nitrogênio, é isso? Não. Todas não. Pelo menos uma. Tá? Pelo menos uma ligação com hidrogênio para fazer as pontes. Mas quanto mais ponte, mais... maior a interação. Mais forte é a ligação. Tá? Porque, então, por aqui, exemplo, ó, o segundo tem, mas o segundo tem só uma. Não, o segundo não tem, ó. O segundo tá... gente. Não Tá tem ligado hidrogênio. no carbono, não é a posição só. Ui. Exatamente. Entendeu? Ó, então, ele aqui é uma molécula polar, ele vai fazer o dipolo permanente. Aqui, ele vai fazer, tem o H ligado no N, vai fazer ponte de hidrogênio. Então, esse tem um ponto de fusão e ebulição maior. Entendi, mais alto. E agora? Tem aqui de baixo ou de cima? Em cima, deixa eu tirar aqui. Tem o etanol e aqui eu tenho o etileno glicol. E aí? Peraí, professor, só um minutinho, deixa eu ver. É carbono, nitrogênio, oxigênio. Não, flúor, nitrogênio. É igual, né? Não. Será que vai fazer ponte de hidrogênio, né? E tem oxigênio. Peraí, não, peraí. Aqui é a primeira, porque ele está ligado no oxigênio aqui e o outro oxigênio lá. Tá. E o oxigênio daqui está ligado no carbono. É isso? Não, mas olha só. Primeira coisa que eu tenho que ver. Tem oxigênio, ótimo, é polar. Mas o hidrogênio está ligado no oxigênio? Da primeira tá, ué. No segundo? Não. Tem uma de hidrogênio e o outro ligado no carbono. Quer dizer, o oxigênio da primeira ele tem 2 pontes de hidrogênio, é isso? Não. E o da segunda, cada um tem uma ponte de hidrogênio. Não, vamos pensar... Vai ficar tudo gravado. Pensa bem aqui, ó. Isso aqui é uma representação simplificada. Essa quer dizer que esse carbono está ligado com esse oxigênio. Então, tem OH. Aqui também tem OH, né? Uhum. Fazem pontes de hidrogênio, mas só tem a diferença, ó. Aqui só tem um que vai fazer um OH, ó. Então só vai fazer uma ponte de hidrogênio. Aqui tem duas, ó. Tá vendo? Lembra que você tinha falado? Entendi. Quantas pontes de hidrogênio isso aqui pode fazer? Pode fazer duas, né? Ó, isso aqui só vai fazer uma. Então, aqui tem mais interação do que aqui. Então, esse aqui, ó, vai ter maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Entendeu? Se tivesse 3, ó, ia fazer muito mais. Então, é dessa forma. E aqui, agora? Esse aqui tem o NH2 e esse aqui tem o OH.
Quem tem maior ponto de fusão e ebulição? Peraí, professor, só um minutinho, deixa eu ver. Esse N, ele tem duas ligações com hidrogênio. Agora eu estou falando até mais baixinho. Tem duas ligações com hidrogênio, não é isso? Esses 2H está tudo no hidrogênio. A outra ligação dele é com carbono, porque os 2Hs ali estão ligados no carbono, não está ligado no nitrogênio. Tá certo até aí? Tá aí, até aí tudo bem. Vai ter uma ligação só do oxigênio com o hidrogênio, porque o outro aí, os dois hidrogênios são do carbono. Então é a primeira. Tá, mas aí eu pergunto para vocês, eles são iguais? O N e o O são iguais? Não. Não, né? Aí olha aqui, ó. Quem é mais eletronegativo? É o O ou é o N? Tem que olhar na tabelinha. Peraí. Exatamente. Que nesse caso aqui, é o O que é o mais eletronegativo. Então, ele vai fazer pontos de hidrogênio mais fortes do que as pontes de hidrogênio formadas pelo N aqui. Tá? Ó, aqui. Então tem que ver a eletronegatividade também. Também. Aqui, o diol tem duas OH, faz mais pontos de hidrogênio, por isso que ele tem maior ponto de ebulição. O O é mais eletronegativo do que o N, portanto, o álcool aqui, né, o etanol, ele tem maior ponto de fusão e ebulição do que a amina aqui, o etileno de amina. Então, aqui, ó, para não esquecer, pontos de hidrogênio, polar forte, dipolo permanente, é apolar fraco, e aqueles que são apolares, são aqueles que só fazem aquelas de dipolo induzido, Van der Waals, tá? Então, a gente já sabe, ó, moléculas apolares são aquelas interações fracas. Polar fraco é quando é polar, mas não faz ponte de hidrogênio. Polar forte é quando tem a ponte de hidrogênio. Tem aqui só para a gente perceber, ó, H2S e H2O. Quem é que tem mais ponto de ebulição maior? H2O, né? Por quê? Porque faz ponte de hidrogênio e esse cara aqui não. É verdade. Aí fica fácil. Lá no final... Aí tem oxigênio em um e nitrogênio no outro. E agora? Mas espera lá não tem hidrogênio. Isso. Aqui, HF NH3. Isso é bom para pensar, ó. Isso aqui é bom para pensar. É ótimo. Agora esses dois aí estão parecidos. Aí tem que ver qual que é mais negativo. O nitrogênio tem 3, né? Porque tem 3H. Isso interfere no número de pontos ou não? Não, quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó. Ambos fazem pontos de hidrogênio, mas o F é mais negativo. Aqui não, aqui, ó, ambos fazem dipolo permanente, porque o H2TE possui maior massa molar e maior ponto de ebulição. Aqui tem a ver o tamanho do átomo, tá? Bom, aqui. Todos eles têm o OH, todos eles vão fazer pontos de hidrogênio. O que muda aqui? A quantidade, né? Quantidade de quê? De carbono, né? O tamanho da cadeia aqui vai influenciar. Então, ó, se a gente olhar, ó, quanto maior o ponto de ebulição, então. Isso, ó, o maior é o 3, ó. Então, ele aqui tá botando em ordem crescente. Tem o etanol, depois o propanol, depois o butanol. Aqui as aminas. Aqui, ó, são 3 moléculas diferentes. Ordem crescente de ponto de ebulição, do menor para o maior. Aí vai ter a ver também com a geometria? Não. Não, aqui só olhando a molécula a gente já percebe, ó, esse aqui não tem carbono, não tem oxigênio, não tem nitrogênio. Tá certo. Então ele é o mais baixo de todos. Né? O primeiro é mais forte, então. Isso, aqui vai ser mais forte, então vai ser o maior ponto de fusão e ebulição. Olha, ele quer ordem crescente, então é o mais fraco, o intermediário e o mais forte. Então, se a gente colocar, ó, o que nós temos? Ó, se é ponto de hidrogênio, o do meio é Van der Waals, ou as mais fracas, e o outro aqui é dipolo permanente, ó, então é o 2, que é o menor, depois vem o 3, depois vem o 1. E para encerrar, nós temos uma curiosidade aqui. Tem uma cidade em Minas que o símbolo é uma lagartinha.
Isso aqui é o que a gente chama de lagartixa, né? Por que a lagartixa sobe pelas paredes? Já se perguntou? Ah, tá sim. Já me perguntei isso, eu adoro lagartixa. 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 Por quê? Ventosinha? É ventosa? Não, ó, tá ampliando, tá vendo? Ó? Aqui então, teve uns cientistas que pegaram e foram investigar isso. Pensavam eles que era ventosa. E eles foram vendo, foram ampliando mais ainda, e foram vendo que os pelinhos. E esses pelinhos, eles aumentando, viram que Gente, eram interessante. menorzinhos ainda. O que acontece? Na casa de bilhões de películas, aqui dentro, ó, se a gente observar, tem micropelículas, né, menores ainda. Isso faz o quê? Isso aumenta a superfície de contato. Então, aumentando a superfície de contato, e por ele ter uma característica, digamos assim, de moléculas, ele consegue fazer o que a gente chama de forças de atração. Então, Que isso. vai dar uma interação entre esses películos da lagartixa com a parede. Então, como se fosse um imã? É como se fosse um ímã, exatamente, mas, claro, na sua devida proporção, né? Então, ela consegue fazer essas interações fracas, mas fortes o suficiente para manter ela na parede, né? Então, essas forças são geradas por esses películos. Equivalente a uma ligação entre hidrogênio, um oxigênio, uma ligação eletromagnética, é esse o ponto? Quer chegar nesse ponto? É isso? Não é Uma atração nesse sentido? É nesse sentido. Pô, só se você olhar ó, nas paredes, por exemplo, a parede geralmente ela tem ali moléculas polares, moléculas, né, um conjunto, né, de polar e apolar, mas esses películos dela conseguem modular de forma que há uma atração, há uma interação, uma força de atração entre esses átomos da parede com os películos dela. E como são bilhões e bilhões, ela consegue modular isso numa força de atração das patinhas dela com a parede. Gente, falando da lagartixa, é um bichinho muito interessante, né? Porque aquela coisa de perder o rabo e ela, né, pega... Crescer, né? Tem a genética dele. Não é maravilhosa, mais uma coisa. Certo? Então, ó, aqui tem umas respostas, né? Depois você vai ver, tá lá no material de apoio, tá? Sim. Eu não coloquei esse negócio, curiosidade, né? Eu não coloquei aqui no material. Sim, professor. Mas está lá naquele material de apoio, tá? Eu tô acompanhando ele aqui no laptop. Estou assistindo o celular, estou acompanhando ele no laptop. Está aqui. Ó, todas aquelas regras que eu falei para você estão aqui, tá? A polaridade das iões, a polaridade das moléculas e aqui as ligações intermoleculares, tá? Tá tudo aqui no nosso material. Mais aquelas duas ali que você pode se basear para fazer as suas leituras. Tá certo? Sim. Certíssimo. Aí tem uma atividade aqui que eu vou abrir fazer daqui a pouquinho. Isso. E bom fim de semana. Ó, aqui eu falei do DNA, tal, eu falei de todas as interações aqui. Deixa eu voltar lá, então, para mim. Eu só fiquei um pouquinho de dúvida nessas finais. Mas deixa a aula que vem, você vai repetir de novo? Vou dar uma revisada. Aqui, ó, é um questionário, então, ó. É um questionário, se não me engano, de 8 questões, que eu peço que você faça, tá? Você está em dia com as atividades? Eu acho que então pode abrir a outra e fazer de novo. Eu acho tão assim. Pode, se você quiser. Se você quiser, pode refazer, tá? Pode. Então, aí eu vou fazer agora o levantamento das tuas atividades para ver se você vai precisar ou não fazer a nossa recuperação, né? Que a recuperação é a sexta aqui, né? Eu não trabalhei nela ainda, mas eu vou ver certinho, vou abrir. Se precisar, eu abro ali e a gente conversa na próxima aula, tá? Mas eu acho que vai estar tranquila, porque antes eu estava meio perdida, como é que usava o Moodle e, enfim, essas coisas. Agora pegou o ritmo, né, Patrícia?
É porque a gente tem muito bloqueio, né? Com o que é novo. Eu falei, meu Deus, químico, meu Deus, outra faculdade, meu Deus, é mudo, é siga, tem que criar um monte de quando você vai abrindo as portas, você vai ver que não é nada disso, né? Então tá, então é isso. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Deixa eu interromper aqui, voltar para nossa sala. E aí eu vou processar essa aula e vou deixar disponível ali caso você precise rever, tá? E aí a gente conversa na próxima semana. Tá bom? Sim. Então tá, quer dizer, eu abrir, tá ótimo. Bom fim de Então, bom final semana, de bom semana. descanso, né? Obrigado, igualmente. E a gente se fala daí na próxima semana. Talvez eu tenha um Sim. problema a gente ter a nossa aula na sexta, porque de manhã eu vou ter uma assembleia, né? Que, aliás, uma assembleia não, uma reunião do colegiado do nosso curso, do curso de alimentos. E à tarde, fazer uma palestra para os alunos que estão ingressando no curso de VIT. Então, eu vou combinar contigo, de repente, o material já está na página do Mundo, você Dá uma lida. faz sexta-feira, e a gente faz um encontro segunda. Pode ser segunda à tarde? Tranquilo, tranquilo. Não é semana que vem Tá daí, tá? tranquilo. É na outra daí, tá? Na outra, tá aí, tá longe ainda. Mas Essa aí a gente maluquice volta a de... conversar, nem que seja pelo WhatsApp, tá bom? Tá, aí vai ser dia 3? Dia 3. Aí a gente conversa dia 3. Dia 3. Eu não sei, eu estou tentada a mudar para o mundo. A princípio, eu estava querendo fazer a viticultura. E aí eu fiquei com medo da minha média, não consegui, acabei fazendo inscrição em alimentos. Mas eu tenho muita vontade de realizar isso. Eu fico pensando o que é melhor, de sua opinião aqui. A Giliane, que Olha, eu não não muda sei. logo. Eu não posso dizer isso, né? Mas o que tu pode fazer, você pode fazer é o seguinte, termina esse semestre, porque daí muitas dessas unidades tu pode aproveitar também lá no... É isso que já falaram comigo. E eu fico pensando assim, alimentos é uma coisa que é interessante em tudo, né? Apesar de viticultura ser maravilhoso, né? Enfim, faz um, depois faz outro, professor. Vai fazendo, né? Pode ser também, porque daí se você terminar alimentos, boa parte você pode eliminar no VIT. Mais de 50% por aí. Olha, eu posso dizer para você que aproveita física, aproveita as químicas, vai aproveitar a química geral, inorgânica, química orgânica, vai aproveitar a química analítica, Microbiologia também, né? microbiologia, né? Então, tu tens um monte de coisa que você vai poder aproveitar. E agora ainda tem outro desafio aí, que é a engenharia também, que a coordenadora já me cutucou. Sobrar vaga. Eu falei, meu Deus, vou enlouquecer com física. Foi melhor do que enlouquecer com pandemia. Vamos estudar. Eu sou suspeito para falar, né? Eu gosto dos dois, porque eu trabalho nos dois, né? Tanto no de alimentos como no do VIT, né? Sim. Se você se identifica mais com o vinho, vá pro vinho. O vinho é um universo maravilhoso, né? Aquele penúltimo eu guardei até a garrafa aqui, porque não sei se é porque veio direto da adega, mas eu achei espetacular. Muito bom, muito bom. Eu não sou de beber muito, não, mas eu gosto muito do sabor, enfim. E é maravilhoso, né? É um universo maravilhoso do vinho. Sim. Então, E faz bem para a saúde também, né? Não exagerando, né? É muito gostoso. Mas tá bom, Patrícia. Vou parar Mas é aqui a isso. gravação.